Boa noite a todos, é uma alegria estar com todos vocês essa noite. Eu fui a incumbida de fazer a palestra, essa palestra online, então eu me dirijo a todos vocês, simpatizantes desta doutrina maravilhosa, desta casa, Seara do Bem, que irradia uma luz tão linda a todos que a frequentam e a todos que são simpatizantes deste nosso trabalho. Então quero também dar o meu boa noite aos trabalhadores da casa, aos alunos, aos frequentadores, enfim, a todos que me escutam nesse momento. Então, como a gente vai fazer uma palestra no estilo das palestras que normalmente se faz aqui às quartas-feiras, eu vou dar início com uma pequena leitura, uma prece inicial, e aí nós vamos falar sobre o tema da noite, que é um tema maravilhoso, que é o Evangelho no Lar. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequena luz diante dele com o seu exemplo. Nada melhor existe do que ajudar os outros e nos mantermos com a luz acesa, servindo o nosso exemplo de farol para guiar o próximo, mostrando-lhe o caminho da subida. E assim, vamos pedindo a Jesus e à espiritualidade amiga que nesse momento possa estar com cada um de nós, buscando dentro do nosso eu tudo aquilo que precisa de ajuda, todas as energias que se fazem necessárias, trazendo a cada um que nesse instante faz a sua prece, todo amparo, toda paciência e toda luz, para que a nossa noite seja de paz e que a nossa semana seja de luz. Gratidão, muita paz e que assim seja. Bom, então nós vamos falar hoje sobre o Evangelho no Lar. É um dos temas mais lindos e fascinantes que a doutrina tem para nos ensinar. É uma grande arma que nós usamos para trazer ao nosso lar a presença de Jesus. Então, o que é realmente o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é quando a gente abre as portas da nossa casa e do nosso coração para que Jesus e toda a equipe espiritual adentre, né? A gente, como se fosse abrir uma janela para que a luz possa entrar, né? E encher o nosso lar de calma, de tranquilidade e principalmente de amparo. Quando a gente tem um compromisso ou de trabalho, de estudo, quando a gente marca uma hora no médico, quando a gente tem uma reunião, todos nós temos horário e levamos a sério o nosso compromisso. O nosso trabalho começa a tal hora, lá estamos, o nosso estudo inicia a tal hora, ali estamos. Se temos uma consulta, lá estamos no horário certo, né? Então, tudo gira em torno de compromisso. O Evangelho no Lar não é diferente. Ele é algo muito importante. Então, primeiramente, temos que ter o compromisso. Quando nós assumimos o compromisso do Evangelho, esse compromisso não é só com a nossa família, é com Jesus. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é quando eu quero que Jesus venha me visitar. Ele e a sua equipe espiritual. Então, primeiramente, temos que cuidar do horário e do compromisso. Só que a espiritualidade é maravilhosa e ela sabe muito de todos nós. Então, quando a espiritualidade sente que, porventura, em determinado momento, na hora marcada, nós não poderemos realizar, nós podemos mentalmente, porque o mundo espiritual se comunica pelo pensamento, mentalmente nós podemos mudar o horário e até o dia do Evangelho. Mas ele tem que acontecer, né? Porque quando se marca o Evangelho, a espiritualidade já designa uma equipe para acompanhar a nossa casa e a nossa família. Isso realmente, por isso que eu digo que é muito sério, porque é um compromisso com a espiritualidade. E como a espiritualidade é feliz quando ela percebe que os lares, as famílias, né, conseguem abrir as portas para Jesus, eles não perdem a oportunidade de nos ajudar. Então,
marcando o nosso horário, o nosso dia certo, convidamos a nossa família para realizar o Evangelho. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que a gente tem que ter emoção. Nós não podemos fazer o Evangelho pelo fato de fazer algo a mais ou uma coisa a mais no nosso dia, né? A gente tem que entender que a emoção é que traz a vibração maior. A gente tem que ser feliz, a gente tem que agradecer aquele momento do Evangelho. Então, sempre quando for fazer o Evangelho, que a gente espere esse momento e prepare a nossa sala, a nossa cozinha, seja onde for que a gente vai fazer, com alegria, porque alguém muito importante vai participar desse momento. Então, a gente tem que ter muita emoção para realmente buscar aproveitar ao máximo aqueles 10, 15 minutos de reunião familiar. Mas às vezes as pessoas podem dizer, mas o meu marido, a minha esposa, ou meus filhos, alguns deles não querem participar. Não tem problema, a gente tem que ser espontâneo quando faz com amor. Se alguém da família não quiser, não tem problema, oremos por essa pessoa. Eu já vi casos de pessoas fazerem sozinhas durante um bom tempo e depois os outros do lar, da casa, observando, acabam vendo que a pessoa é persistente, que ela fica feliz depois do Evangelho, que a vida de cada um de nós, quando tem o Evangelho como uma rotina, a nossa vida vai melhorando, como se a gente tivesse uma proteção a mais, o nosso sono é melhor, a interação da família é maior, as crianças começam a dormir melhor, nós temos um sono reparador. São tantas coisas maravilhosas, a nossa prece começa a ficar mais espontânea, nós vamos começando a conhecer mais o Evangelho, são muitas bênçãos. Então, se alguém não quiser inicialmente participar, não tem problema. E sempre que falarmos do Evangelho, nunca para convencer os outros, mas simplesmente dizer que é uma das melhores coisas do nosso dia, é o dia que nós escolhemos e o horário que nós escolhemos fazer o Evangelho. E o Evangelho, ele é uma arma que nós temos de proteção do lar, de proteção daqueles que moram conosco e ao mesmo tempo que nós recebemos, gente, toda a vizinhança recebe, porque como se fosse um feixe de luz que rebate a claridade, né, para os lados e todos os que moram perto acabam recebendo essa luz maravilhosa. E esse Evangelho, ele faz com que com o tempo a nossa casa, o nosso lar também seja um ponto de irradiação de luz. Dizem assim que quando a espiritualidade está, né, afastado da terra, eles conseguem enxergar os pontinhos de luz que são os lares que tem, né, essa frequência, que tem essa ligação com a espiritualidade através do Evangelho do lar. Maravilhoso. E também o Evangelho é um momento onde a família se reúne, a família consegue ter minutos para estudar o Evangelho, debater o tema caído na noite, por isso que é muito importante, quando se inicia o Evangelho, né, a abertura do Evangelho tem que ser, né, como eu fiz do livrinho de preces, ele tem que ser feito espontâneo, porque quem escolhe a passagem é a espiritualidade. Então, assim, a espiritualidade conhece tudo de todos nós e eles sabem exatamente o que nós precisamos ouvir naquela noite, ou alguém da nossa família. Então, a gente abre, a espiritualidade mostra e a gente faz a leitura. Então, para iniciar, é bem interessante nós termos uma garrafinha de água para cada um dos componentes ou o copo onde todos vão tomar. Nós gostamos na nossa casa de cada um que participa ter a sua garrafinha com o seu nome, e daí a gente magnetiza as águas de todos para a semana toda, e igual a gente ainda põe o copo que a gente compartilha, tá? Então a gente tem que ter isso, tem que ter o Evangelho. Se vocês quiserem, e eu acho que é uma coisa agradável, uma musiquinha bem suave de fundo, que ajuda a harmonizar, né? Que nem a gente tem na nossa casa. Quando as pessoas adentram a casa antes da palestra, a gente tem aquela música suave, que
vai trabalhando, né, a nossa introspecção, o nosso coração vai acalmando, né? Quando a gente está triste, parece que aquela música alimenta, assim, nos fortalece. Então a gente pode pôr uma musiquinha, a gente faz 1 minuto de silêncio antes do Evangelho, onde todo mundo busca, né, ficar dentro de si, e a gente inicia sempre com uma prece espontânea, agradecendo a oportunidade. A gente não sabe o dia de amanhã, ninguém de nós sabe. Aliás, a Deus pertence o amanhã. Então, aquela gratidão inicial, né, pela união da família, todos estão ali, e que a gente possa, então, mais uma vez, compartilhar o nosso tempo com a espiritualidade que traz Jesus para dentro do nosso lar. E aí a gente faz a prece inicial de agradecimento, inclui no Evangelho aquelas pessoas que a gente ama e que não podem estar junto. Por exemplo, a gente tem um filho viajando, a mãe da gente está viajando, o marido, a esposa, ou fazendo um curso, né? E então a gente coloca junto do Evangelho na hora do agradecimento inicial, nós vamos também incluir nesse Evangelho fulano, fulano, fulano. Que isso é muito bonito, né? A gente se torna responsável por aqueles que a gente ama. Então, incluir no Evangelho é uma maneira de amar as pessoas. E aí, faz a abertura do Evangelho, lê uma interpretação, isso é muito bacana. Não é o acho, ninguém acha nada. Quem acha, né, é a doutrina espírita, mas a interpretação da mensagem de Jesus verdadeira, né, honesta, em cima daquilo que realmente o Jesus quis nos falar através da passagem. E às vezes, como eu falei inicialmente, ela é exatamente para aquele momento que nós estamos passando, ou às vezes até antecipando algo que vai acontecer. A espiritualidade, como eu falei, é maravilhosa, ela sabe tudo de nós. E aí, após a interpretação, né, pequena do Evangelho, procurar, importante, não discutir, medir forças, né, quererem, digamos, cada um ter a sua verdade, não. Às vezes surgem dúvidas, a Casa Espírita sempre se coloca à disposição para poder colaborar, né, nas dúvidas, assim, Carla, semana passada a gente fez Evangelho, caiu tua passagem e a gente não tinha certeza se exatamente a passagem queria dizer tal coisa. A gente se coloca à disposição para essas explicações. Mas, após a interpretação, então, a parte bem importante do Evangelho, que são as vibrações. A gente vibra pelo planeta tão necessitado, né? Pelo nosso país, por tantos e tantos irmãos brasileiros, né? Que estão tão necessitados de tanto entendimento, de esperança, de amor, né? A gente ora pelo Estado, pela cidade. Se tem alguém de outra cidade, a gente pede por essa cidade também. E também por todos aqueles que já estão na pátria espiritual. A gente ora pela família que já está no mundo espiritual. Alguns até podem dizer, todos aqueles que estão na pátria espiritual, mas se vocês quiserem citar alguns nomes daqueles mais próximos, né, que já partiram, é bem importante porque eles recebem a nossa prece. Daí a gente pede também por algum doente, né, amigo, familiar, vizinho, que a gente sabe que precisa de assistência, a gente aproveita esse momento e também pede por eles. E aí a gente faz, gente, uma das coisas mais lindas que tem no Evangelho, que é a limpeza espiritual, que é uma prece, como eu digo assim, a gente tem que fazer com o coração. Então, quando a gente faz a prece da limpeza, a gente pede que a espiritualidade presente, né, que está ali, possa realizar naquele momento uma limpeza espiritual em todo o nosso lar. Daí a gente mentaliza assim como se fosse uma mão de luz, limpando as energias que nós trazemos. Energias às vezes da nossa irritação, do nosso mau humor, das nossas mágoas, de algumas brigas, discussões. Às vezes lá fora no trabalho a gente discute, chega ruim em casa, chega, né, chateado, triste. Então a gente traz emoções ruins e vai impregnando a nossa casa. Sem falar nos irmãozinhos menos esclarecidos, que são aqueles que perambulam em busca de luz, em busca de
né, de algo que venha trazer prazer e ficam às vezes no nosso lar. E aí o Evangelho bendito, né, a espiritualidade realmente é maravilhosa. Então eles fazem essa limpeza espiritual. Se tiver algum irmãozinho que fica tirando a nossa luz, tirando a nossa energia, às vezes atrapalhando a vida familiar, porque infelizmente isso acontece, eis o momento mágico onde isso realmente é lindo, porque a espiritualidade abraça e encaminha. Todo irmãozinho que não encontrou a luz, todo irmãozinho que está perambulando porque não acredita que a vida continua, não acredita às vezes até que já está no mundo espiritual, eles realmente muitas vezes tiram a nossa energia e atrapalham a nossa vida. Então a espiritualidade se compadece desses irmãos, e quando a gente ora por eles, acontece essa limpeza e a nossa casa fica assim linda, faxinada espiritualmente, como se a gente pudesse sentir o respiro da flor. E eis o que muitas vezes atrapalha a nossa noite, o nosso sono, principalmente as crianças acordam, sonham, né? Muitas vezes existe essa interferência, mas nós temos o poder de mudar essa realidade através da nossa prece, da nossa humildade, pedindo à espiritualidade ajuda, e assim ela faz, né? E depois a gente tem que fazer a prece de agradecimento. Agradecer a vida, o lar que temos, agradecer a oportunidade desse entendimento maravilhoso. Jesus, gente, é o nosso melhor amigo, é o nosso maior amigo. E ele se faz presente através dos amigos espirituais capacitados para nos ajudar em todos os momentos. No Evangelho, por exemplo, se nós vamos visitar alguém que está doente no hospital ou na casa mesmo, ou se a gente vai por uma reunião, às vezes muito tensa, uma reunião que nos deixa preocupado, né, porque a gente não sabe como é que vai acontecer. Às vezes a gente vai conversar com alguém que a gente meio que brigou ou discutiu e precisamos acertar algumas coisas. Todos esses momentos são momentos onde nós precisamos saber que Jesus pode estar ao nosso lado, a espiritualidade pode nos ajudar, mas temos que pedir, fazer a nossa prece, pedindo auxílio. Se nós vamos então visitar um doente, levar uma palavra amiga, né? Levar otimismo, dizer que existe uma força maior que todos nós e essa força está ao nosso lado na hora que nós mais precisamos. E isso nos faz, né, sermos nós também discípulos do bem. Mas o Evangelho é a arma que nós temos para levar aos jovens também a certeza de que eles não estão sós, de que eles podem ter a certeza de que quando temos um objetivo, né, na vida, não só o objetivo da profissão, o objetivo de ter amigos, de fazer um lar, mas o objetivo de sermos homens de bem. Porque seja qual for a profissão, seja qual for o local que a gente frequenta ou que a gente trabalha, a gente tem essa incumbência espiritual e emocional de levar a paz, a calma, o otimismo, a confiança e principalmente dizer sempre a verdade. Então o Evangelho nos ensina isso. E o Evangelho no Lar, que é o tema da noite, com o tempo vai nos ensinando a fazer a prece. Tem muitas pessoas que têm vergonha, que têm dificuldade, que têm medo de orar, né? Mas a prática do Evangelho vai fazendo com que a gente se acostume a agradecer, quando a gente consegue aprender a ter a coragem de agradecer, a coragem de pedir desculpas, porque às vezes a gente faz uma coisa que não é tão agradável, né? E a gente tem a coragem de dizer, olha, eu realmente fiz tal coisa, mas eu reconheço que errei e vou fazer de tudo para reparar, e para aquilo que eu desequilibrei eu quero voltar a equilibrar. Então, fazendo algo bom, a gente equilibra algo ruim que a gente fez. A prática do Evangelho no Lar, ela tem um roteiro básico. A nossa casa que a gente tem esses folders de Evangelho, mas atrás do próprio Evangelho, que é o nosso livro mestre, né, o Evangelho segundo o Espiritismo,
Na parte final dele, nós temos um roteirinho que nós podemos seguir. Só que muitas famílias vão lentamente adaptando, né, a sua rotina. Então, o importante são as coisas básicas: prece inicial, leitura do Evangelho, interpretação, as vibrações e a prece final, que é a prece de agradecimento. E também nessa prece de agradecimento, é importante se falar que a gente pede a renovação da nossa proteção espiritual. A nossa proteção espiritual para toda semana, né? A partir daquele dia até o próximo Evangelho. E isso é fundamental. Nós não somos nada sem a nossa proteção espiritual. E quando a gente pede a proteção, é como se a gente colocasse uma capa de vidro em nós, aonde o mau pensamento do outro não nos atinge, às vezes até as maldades que os outros pretendem passa batido por nós. Talvez eu tenha falado coisas para vocês agora, vocês vão achar estranho, mas com a prática do Evangelho, nós vamos depurando os nossos sentimentos e a nossa vontade de fazer o bem vai sendo cada vez maior. E com as mensagens do Evangelho, a gente vai buscando cada vez mais lapidar as nossas vontades e buscando realmente o objetivo sempre do bem. E com isso, nós vamos interagindo com a espiritualidade, né? E aí essa proteção vai sendo cada vez maior, porque nós somos soldados do bem e a espiritualidade nos ajuda para que a gente possa realmente executar tudo aquilo que nós nos propomos da melhor maneira. Então, quando a gente pede a proteção, é como se a gente tivesse essa capa espiritual. O Evangelho não vai nos eximir de passar pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, por tudo que a humanidade passa, e os problemas é que realmente nos fazem crescer e até nos mudam muitas vezes o foco. Às vezes a gente tem o foco imaginando que está correto e às vezes não é o mais apropriado. Então as crises, as dificuldades nos mudam o foco de vida e esse que vai ser o momento maior de crescimento e lá dentro, lá no final, né, a nossa maior felicidade. Então a proteção espiritual é muito importante, mas a gente tem que pedir, né? Teve um encontro que uma das pessoas que estavam presentes na nossa conversa me perguntou assim: Carla, se Deus é tão bom, se Deus é o Pai de tudo e de todos, que é a bondade pura, que é a pureza essencial, por que Ele fez um homem tão ignorante ou fez um homem tão limitado ou até tão mau? É muito importante que a gente entenda que Deus, o nosso Pai Criador, nos fez com a liberdade, que é o livre-arbítrio, né, de atitudes e com a total responsabilidade sobre os nossos atos. Então a nossa origem é simples e ignorante. E nós vamos ao longo de muitas encarnações aprendendo e tendo o mérito da nossa conquista. Então, basicamente, o bonito da vida é a gente ter o mérito. Todos nós aqui, crianças, fomos sendo educados, fomos aprendendo, fomos crescendo, fomos nos tornando jovens, adultos, e ao longo da nossa vida a gente estudou, e quando tu estuda, tu tem boa nota, tu passa. Aquele que não estuda, que não se preocupa, repete o ano. E assim somos nós como seres. Quando nós nos esforçamos, quando a gente busca fazer o melhor, quando a gente se programa para realmente acertar, não deu certo, faço de novo, errei, desculpa, mas agora eu vou conseguir. Então, a evolução, a nossa evolução em busca da perfeição é isso, é ter o mérito da conquista. Nós precisamos merecer conquistar os degraus da nossa vida, das dificuldades. Então, quando a vida faz a gente mudar o foco e a gente se vê diante das nossas imperfeições, que lindo, que mérito maravilhoso quando a gente vence a nossa fraqueza, o nosso medo, né? As nossas imperfeições, as nossas tristezas, a nossa ganância, a nossa avareza. E ao longo da vida a gente vai vencendo isso, e como a gente vai tendo alegria com a gente mesmo. São vitórias. Então Deus nos fez tão maravilhosos que a gente busca se melhorar e merecer, né, a
a escalada de sucesso de nós mesmos. Então o Evangelho, ele é um momento exatamente de nós entrarmos dentro de nós, de todos da família entrar dentro, né, de si e se conhecer um pouco mais. E o mais lindo é que a família vai buscando com esse diálogo, com essa troca sobre o que o Evangelho quis dizer, o que o Evangelho nos falou, o que a gente tem que se melhorar, o que nós precisamos assim fazer para atingir. Às vezes tem textos que falam, né, de alguns estágios das virtudes, o que nós temos que fazer para a gente atingir tal virtude, para a gente realmente buscar essa escala de evolução. E aí essa troca, essa conversa, ela é maravilhosa. E ao longo dos anos, a família cresce junto, na fé, na coragem. Aí vem crise, vem dificuldades, a família se ajuda, a família se une. Mas, gente, para isso, a família tem que fazer o Evangelho. Como eu falei no início, ela tem que ter a responsabilidade, tem que ter o horário, né? E tem que ter a emoção de realmente buscar ter o compromisso com alegria. É Jesus que entra na nossa casa. É como se quando a gente abre a janela de manhã, um dia de sol, e que a gente sente aquele sol, aquela luz irradiando dentro da nossa casa, da sala, do quarto, que entra aquele sol maravilhoso, que queima as energias ruins, né? Que queima toda a escuridão e traz a luz para nós. É a mesma coisa. O Evangelho é a luz no nosso lar. Gostaria também de colocar que às vezes a gente tem uma viagem, né? Então a gente programa mentalmente com a espiritualidade. Né? Semana que vem nós não faremos o Evangelho na nossa casa, nós estaremos em tal lugar, faremos lá. Então a gente pode fazer o Evangelho viajando, a gente vai estar num hotel, numa praia, numa outra cidade ou num outro país, a gente faz um horário certinho, o Evangelho só fala para a espiritualidade que a gente vai estar, né, em tal lugar. Então isso também é lindo, porque mostra para a espiritualidade que eles são importantes na nossa vida, né? E que isso cria uma egrégora de bons pensamentos, de mútua ajuda. Porque a espiritualidade também precisa de nós, né? Para que a gente possa divulgar não só a palavra de Jesus através do nosso sorriso, do nosso otimismo, da certeza que não vai dar certo, a gente vai conseguir, vocês vão conseguir, né? Aquela coisa que tem que vir da alma, né? Mas ao mesmo tempo, a espiritualidade muitas vezes, quando a gente vai ao encontro de outra pessoa, a espiritualidade vai junto e através de nós ajuda as outras pessoas, né? Então a importância da gente ter essa ligação através do Evangelho do Lar. Quando se faz o Evangelho, nós nesse dia marcado, nós sentimos muitas vezes, quando é à noite, né? Ou mesmo quando é durante o dia, mas à noite, nós vamos notar um sono reparador, um sono tranquilo. Muitas vezes a gente dorme, acorda só no outro dia. Muitas pessoas que às vezes têm insônia, têm um sono suave, reparador, tranquilo. Crianças que muitas vezes, como eu falei antes, sonham, né? Às vezes não só uma vez por semana o Evangelho, tem momentos assim que quando as crianças vão para a escola ou para a creche. Existem as influências, né, gente? Nós somos seres que nos comunicamos e convivemos com outras pessoas, então essas influências, elas acontecem. O que é importante? Às vezes, quando a gente vai dormir, pegar o Evangelho, né, quando nós não estamos bem, e abrir o Evangelho e fazer a leitura, uma pequena leitura de uma passagem do Evangelho, não precisa ser grande, e fazer uma prece em voz alta. Porque o Evangelho, ele além de trazer uma mensagem para nós, ele traz para a espiritualidade que muitas vezes está sintonizada com a gente. E os nossos filhos a mesma coisa, quando eles não estão bem, estão intranquilos, às vezes vão deitar, acordam chorando. Evangelho. Deita na caminha do lado do filho, faz uma prece em voz alta, sincera, pedindo amparo para o nosso filhinho, faz a leitura do Evangelho, faz uma pequena interpretação. Se a criança está ali escutando, já tenta fazer numa linguagem para que ela entenda aquilo que a gente leu, e faz uma prece
pedindo para que o sono dela seja tranquilo, para que se algum irmãozinho, né, menos esclarecido estiver porventura, que seja elevado às escolas espirituais pela espiritualidade amiga, que o anjo da guarda possa conceder ao nosso filho um sono reparador, um sono tranquilo. Gente, essa prática do Evangelho no lar e a prática do Evangelho quando a gente vai deitar, quando a gente vai adormecer, e principalmente com os nossos filhos, ela traz para nós o que a gente sempre pede. Eu quero paz no meu coração, eu quero paz no planeta, eu quero paz na minha vida. É através do Evangelho que nós vamos plantando essa paz. Paz para dormir, da relação com a família, né? A paz que a gente sente depois do Evangelho, onde todo mundo, quando termina o Evangelho, todo mundo está serenando, está tranquilo. Assim, às vezes o tema é tão maravilhoso que a gente encerra o Evangelho, porque a equipe espiritual fica durante o tempo todo do Evangelho, elas ficam conosco. Como a equipe espiritual tem muitas casas para visitar e para acompanhar o Evangelho, então a gente encerra, libera a equipe espiritual, agradecendo a equipe espiritual que esteve conosco até agora, né? Quando a gente pede no final a proteção para a semana. E aí a gente pode, depois disso, continuar a conversar sobre o Evangelho no lar, sobre o texto que foi escolhido pela espiritualidade, porque muitas vezes são temas tão maravilhosos que a gente pode ficar até bem mais que 15, 20 minutos discutindo em cima do texto, né? E ele vai nos trazendo um entendimento, ele vai abrindo os portais da nossa vida, assim, do nosso dia a dia. E depois, no outro dia, às vezes algumas coisas acontecem e a gente lembra, mas o Evangelho falou tal coisa, nossa, o Evangelho disse tal coisa. É impressionante como a nossa vida está conectada no Evangelho, né? E com a prática, nós vamos percebendo isso e vai ficando muito nítido, muito verdadeiro, assim, de como Jesus, através do Evangelho, ele se insere na nossa vida e ele nos alerta, nos consola e nos orienta, né? Quando nós temos já um tempo maior de Evangelho no lar, nós vamos percebendo então que ele consegue devagarinho começar a educar as nossas imperfeições. O Evangelho é sábio, a espiritualidade é impressionante. Quando ela vê que a gente está preparado para receber determinados temas, então eles vão falando assim da misericórdia, da piedade, da bondade, né? Bem-aventurados. Então a gente vai percebendo que aqueles textos, que aqueles capítulos que a espiritualidade escolhe para nós, é que eles já querem começar a nos burilar, nos melhorar como um diamante bruto, né? Que a espiritualidade vai devagarinho trabalhando e a gente vai se lapidando. O que isso faz conosco? Nos torna mais calmos. A gente começa a olhar para nós com mais carinho. Para nós, eu, criatura, filha de Deus, que recebi esse corpo para poder me expressar, para poder habitar o planeta, mas que um dia terei que devolver para a espiritualidade. Eu começo a olhar para mim, cuidar mais, de uma maneira mais bondosa comigo, ter mais bondade e carinho para com os que convivem, mais paciência. Eu vou conseguindo olhar para as pessoas da minha casa, entendendo que eles são imperfeitos como eu sou, que eles erram como eu erro, e que às vezes alguma coisa eles nos dizem, nos fazem, que a gente no momento anterior, lá atrás, a gente ia ficar bravo, com raiva, irado, e daqui a pouquinho, nesse momento atual, o Evangelho falou tanto que quando alguém faz então algo que me irrita ou me incomoda, eu consigo perceber que aquilo foi porque a pessoa está num momento diferente do meu, um estágio diferente, com uma situação íntima diferente, e aí eu olho para ele, entendo o que aconteceu, podemos conversar sobre isso, sem brigar, sem enlouquecer, sem criar uma situação às vezes insustentável dentro da casa, com discussões e um palavreado às vezes até que não é o ideal por uma casa de amor. Então o Evangelho, ele vai nos educando até para que a gente entenda e consiga se sentir mais confortável quando as
as coisas tristes vêm, a perda de pessoas que amamos, muitas vezes perda de coisas que nos fazem, perdas de bens materiais, coisas que nos fazem falta, né? Até pra gente entender que nada é nosso, que tudo é emprestado, né? Então o Evangelho é um momento que nos aproxima das verdades de Jesus, de tudo aquilo que Jesus tanto quis nos dizer. Mas foi tanta coisa, né, que lá naquela época que muitos de nós não conseguiam entender. Então, através da codificação do Evangelho, da codificação das palavras do Mestre, através das obras básicas, a gente vai devagarinho nos educando. Então, a prática do Evangelho no lar, eu digo que é uma das coisas mais lindas, mais maravilhosas que a doutrina passa para nós. Porque, gente, o importante da doutrina não é a gente saber de cor, a gente dar uma palestra maravilhosa, saber tudo de todos os livros. A gente tem que deixar a doutrina entrar. Então, mais importante do que saber tudo de cor é sentir o ensinamento na nossa alma. Entender que isso é uma coisa que entra dentro de nós e que vai mexendo, mudando para melhor e vai nos trazendo a nossa luz. Eis quando a gente fala, né, que cada um de nós tem que buscar a sua luz própria, que a gente tem que descobrir dentro de nós a nossa iluminação. É isso, é a educação dos sentimentos, é vendo que não adianta eu querer convencer as pessoas das minhas verdades, porque cada um tem o seu momento certo de despertar, que não adianta eu pegar a passagem do Evangelho e sair lá fora gritando, porque as pessoas não estão prontas para ouvir aquela verdade naquele momento. Mas às vezes a oração, de pedir com toda humildade, mas com toda fé, com toda esperança por alguém, para que a pessoa possa abrir o coração e os olhos para algumas verdades, para que as pessoas que eu tanto amo possam sentir que Jesus está muito perto e que se elas abrirem o coração, Jesus poderá amparar e ajudar a todas também. Então, é muito importante, né, que a gente entenda esse processo. A prece no Evangelho, ela tem que ser espontânea. Muitos de nós fomos criados, né, com as orações prontas. Não é que elas não possam ser feitas, podem, mas a gente tem que pôr a emoção na prece. Quando a gente, por exemplo, faz um Pai Nosso, que é uma oração universal, né? Foi a oração que Jesus nos ensinou. A gente tem que cuidar para não fazer aquela coisa mecânica, né? Pai Nosso que está no céu, quando a gente vê, a gente terminou a prece, mas a gente não sentiu a prece. Então, quando a gente fizer as preces, que sejam espontâneas, e se for um Pai Nosso, uma Ave Maria, que seja sentida, frase por frase, porque são orações lindas, maravilhosas, mas a gente precisa sentir aquela prece, ela tem que vir da nossa alma, né? Então, por isso que a gente pede as preces espontâneas, porque quando tu vai fazer uma prece espontânea, tu tem que fazer uma introspecção e aquilo tem que vir na tua alma, né? Ela não vai, nós não vamos conseguir fazer algo decorado quando é uma prece espontânea. Então, isso é bem importante. E daí, essa prece, ela no Evangelho no Lar pode ser feita por um ou por cada um. Por exemplo, às vezes as pessoas gostam da participação de todos. Então o esposo faz uma prece, a mulher faz a outra, uma criança, daí no final cada um faz a sua prece. Quando tem alguém adoentado, né, cada um pode fazer. Eu tenho um amiguinho na escola que não está bem, eu vou fazer pela minha professora, eu vou fazer pela minha vizinha, pela sogra. Então a prece, ela não precisa ser feita só por uma pessoa, pode ser feita por cada um, né, que participa do Evangelho. E é legal porque daí com o tempo todos vão aprendendo a abrir o coração, né, e a fazer uma prece verdadeira, honesta, que são as mais lindas que nós conhecemos. Então a prática do Evangelho no Lar é uma prática da família, pode ser feita então por uma pessoa ou por algumas só da família, não precisa ser por todos. E nós pedimos sempre assim, que todo aquele que marcar o Evangelho com a espiritualidade... Carla, como é que eu marco o Evangelho no Lar? Decidir família, juntos. Qual é o dia? Qual é o horário? Tudo certo, é isso. E aí, alguém responsável só faz, como se fosse uma prece íntima, né? Só faz uma
prece pedindo a espiritualidade, dizendo: ó, nós vamos iniciar o nosso evangelho no lar a partir de tal dia, tal hora. Normalmente se escolhe um horário onde não se tem durante a semana muito compromisso. Um horário ótimo, domingo à noite, que normalmente é o horário que todo mundo se prepara para segunda-feira. É um exemplo, pode ser domingo de manhã, mas durante a semana tem que ser uma noite onde todos aqueles que querem participar não tenham nenhum compromisso, para que esse evangelho não fique pulando. Ah, hoje é segunda, semana que vem nós vamos fazer na quarta, na próxima semana nós vamos fazer no domingo. Não. Manter sempre dentro do possível o mesmo horário, aquilo que a gente falou, né? Que a gente tem que ter a responsabilidade pelo evangelho, porque ele é algo lindo, ele é um compromisso com Jesus. E quando a gente tem esse compromisso, sabe que Jesus tem um compromisso com a gente, tá? Então eu gostaria de dizer que a nossa casa espírita se bota à disposição de todos vocês, para que, se tiverem dúvidas ou quiserem vir aqui à casa para alguma explicação mais profunda, estamos à disposição de vocês. Vamos nos despedir fazendo uma prece final, já que falamos tanto, né, da espiritualidade, de Jesus, do amor, que nesse momento, então, cada um que me ouve faça a sua prece junto comigo, mentalizando aquilo que se faz necessário. Amado Mestre, gratidão por esta noite, gratidão por estes momentos que nos encontramos com as Tuas verdades. Que cada um de nós, que nesse momento concentra a sua mente em Ti, Senhor, nós queremos agradecer a vida, a família, o trabalho, o estudo, agradecer a doutrina, agradecer a espiritualidade que nos abraça, que nos intui, que nos protege. Agradecer também, Senhor, a tudo aquilo de grandes e pequenos milagres que Tu permite em nossa vida. Vamos nos despedindo esta noite, pedindo o amparo e a luz a cada um de nós, a toda a nossa família. Que o nosso sono seja reparador e que possamos ter uma semana de paz. Confiando em Ti, Senhor, desejamos sempre a todos muita paz. E que assim seja.